Você sabe, não existe maneira melhor de começar o meu dia do que devagar, com calma, em silêncio diante de Deus. Porque eu já percebi que se eu começo apressado, o resto do meu dia inteiro será marcado pela pressa, pela ansiedade e pela correria. Mas se eu começo com Deus, eu carrego a presença dele o dia todo. É como uma conversa contínua que me acompanha em cada decisão, em cada encontro, em cada desafio. E a verdade é que todos nós temos uma escolha a fazer logo pela manhã. Ou entregamos a primeira parte do nosso dia a Deus, ou entregamos ao caos, e eu sei, porque já vivi isso, que quando eu coloco Deus no início da minha agenda, Ele define o ritmo, Ele estabelece a direção e me ajuda a não me perder no meio das distrações. Porque Ele é como um comandante-chefe que sempre dá o briefing diário aos seus soldados. E se eu sou parte do exército de Cristo, não posso ignorar a voz daquele que me guia. Mas sabe qual é o problema? Muitos de nós até oramos, mas não ouvimos, falamos. Despejamos em Deus todas as nossas preocupações, todos os nossos pedidos, todos os nossos sonhos e medos. E quando terminamos, simplesmente nos levantamos e vamos embora. E Deus fica ali tentando nos dizer: espera, eu ainda não falei, eu ainda não te respondi, eu ainda não te direcionei, mas você já foi. E é exatamente por isso que tantos de nós nos sentimos perdidos, sem resposta, sem orientação. Porque tratamos a oração como um monólogo quando, na verdade, deveria ser um diálogo. Oração é quando eu falo, meditação é quando eu paro para ouvir. E é no silêncio que Deus fala mais alto. E talvez seja esse o maior desafio da nossa geração. Fazer silêncio, porque há tanto barulho ao nosso redor. O celular que nunca para de notificar, a televisão ligada o tempo todo, o rádio no carro, a música nos fones de ouvido, as conversas sem fim. E Deus fica competindo com tudo isso, querendo falar, mas nós não damos espaço. E eu fico imaginando como ele falou com Abraão, dizendo: sai da tua casa e vem até a montanha, porque lá no silêncio eu vou falar com você. E isso me mostra que não é falta de Deus falar. É falta de nós nos retirarmos. É falta de buscarmos a presença dele sem distrações. E é por isso que tantos não descobrem o propósito da sua vida, porque não criam tempo para ouvir. E como alguém pode andar com Deus se não aprende a ouvir a voz dele? A Bíblia diz que ele é como um sistema de navegação, sempre pronto a recalcular nossa rota quando erramos o caminho. E assim como o GPS do carro diz: faça o retorno, vire à esquerda, corrija a rota. Deus também fala, Ele nos corrige, Ele nos mostra quando erramos. Mas para isso precisamos estar atentos. E não vamos ouvir se a primeira coisa que fazemos pela manhã é pegar o celular e mergulhar em notícias, redes sociais, conversas e problemas, quando Deus queria ser o primeiro a ouvir nossa voz e o primeiro a falar ao nosso coração. E eu creio que Ele está dizendo hoje: pare um pouco, desligue tudo, venha ficar comigo, porque eu quero falar com você. Eu quero mostrar como enfrentar essa fase difícil. Eu quero guiar você nesse deserto, nesse casamento em crise, nesse problema financeiro, nessa dor que parece insuportável. E se você me ouvir, eu vou te dar paz. Eu vou te dar clareza. Eu vou te mostrar o caminho. Porque o tempo de silêncio não é perda de tempo, é investimento. E foi o próprio Jesus quem ensinou isso em Mateus 6. Dizendo que deveríamos buscar um lugar secreto, um lugar sem distrações, um lugar onde não precisamos impressionar ninguém, apenas estar com Deus. E ali, sozinhos, o foco sai de nós e vai para Ele, e a graça começa a se manifestar. Mas eu sei que muitos pensam: eu não tenho tempo, minha rotina é corrida demais. Mas a verdade é que tempo nós temos. O que falta é prioridade, porque se conseguimos assistir horas de séries, rolar redes sociais sem perceber, gastar tempo em conversas que não nos edificam, também podemos separar alguns minutos para o Criador. E talvez você diga: eu não sou uma pessoa da manhã, eu não consigo acordar cedo. E tudo bem, então seja criativo, desligue o rádio no carro, tire 15 minutos do seu almoço, reduza um episódio da Netflix à noite, mas não abra mão de ouvir a Deus,
porque isso pode mudar completamente a sua vida. E quanto mais você valoriza esse tempo, mais percebe que Deus fala todos os dias, como diz Isaías 50. Ele desperta meu ouvido manhã após manhã para ouvir como um discípulo, e isso significa que Deus quer falar com você todos os dias. E se você desacelerar, se você silenciar, você vai ouvir. E quando ouvir, vai perceber que Ele é relacional, que Ele é comunicativo, que Ele não te chamou para uma religião fria, mas para uma amizade viva, e essa amizade só cresce quando existe espaço para escutar. Então não permita que a correria, que a ansiedade, que o jugo de Satanás chamado ocupado, roube a sua intimidade com o Pai. Porque o diabo não precisa te destruir, basta te distrair. E distraído você, e se essa mensagem falou com você, não deixe de compartilhar com alguém que também precisa ouvir a voz de Deus. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações para não perder nenhuma palavra que pode transformar a sua vida, porque juntos vamos crescer em fé e aprender a cada dia a andar mais perto do Senhor.